Olá, tudo bem? Eu quero cumprimentar a todos e agradecer a oportunidade de participação nesse evento. Eu sou a Marilene Cristine Aleixo de Oliveira, sou estudante do curso de mestrado no campus Unasp Engenheiro Coelho. Esse trabalho que agora irei apresentar tem como título A influência da filosofia institucional na percepção e pertencimento dos professores. A educação adventista possui algumas singularidades que podem ser desafiadoras para o professor e para a própria instituição. As demandas cotidianas da escola, as crenças pessoais do professor e a compreensão da filosofia institucional. Daí a problemática da pesquisa. A escola tem se preparado para trabalhar de maneira inclusiva com o professor, de modo que ele se sinta pertencente? O quanto a filosofia institucional contribui para que o professor desenvolva um senso de pertencimento à escola? Como a escola pode favorecer para que o professor contribua na manutenção e identidade da filosofia adventista? Os objetivos, portanto, são investigar o quanto a filosofia institucional contribui para que o professor desenvolva um senso de pertencimento à escola, e os específicos, compreender as bases da filosofia adventista de educação para entender o seu propósito e identidade, analisar a percepção de docentes da rede adventista quanto à filosofia adventista de educação para identificar se o senso de pertencimento à instituição está relacionado à sua filosofia e propor uma formação continuada em serviço que atenda a todas as necessidades de manutenção da filosofia institucional. Sobre a metodologia de coleta e análise dos dados da pesquisa, a pesquisa está pautada na abordagem qualitativa. Foi feita uma revisão integrativa e entrevistas com professores da rede adventista em uma região específica do estado de São Paulo, com mais tempo de serviço nesta instituição. Inspiradas na técnica da história de vida, com depoimento pessoal, e foi aprovada pelo Comitê de Ética em 23/10/2023. Agora vamos para a revisão integrativa, o professor e o senso de pertencimento. Este é o quadro da revisão integrativa. E nessa tabela temos os autores, o título do trabalho, bem como o país em que foi realizado. Por fim, vamos considerar qual é a relação dessa revisão com o tema geral do trabalho. A associação entre o senso de pertencimento do professor com a percepção que ele tem da filosofia, projeto institucional, se mostrou incipiente, não sendo o foco direto dos estudos analisados. Contudo, é possível intensificar uma relação de coerência à medida que trazemos à reflexão o fato de que a gestão do ambiente de trabalho, bem como as políticas de engajamento e eficiência dos professores, devem estar alinhadas com a filosofia institucional. O projeto político-pedagógico deve expressar esse alinhamento entre as ideias da instituição e as ações empreendidas. Agora vamos ao capítulo 1, as bases da filosofia adventista da educação. Alguns historiadores apontam essa divisão histórica da formação da denominação adventista como expressa nesse slide. Nessa proposta, vale destacar que os primeiros anos do adventismo foram fundamentais para o surgimento da educação adventista. Autores pontuam 3 razões para o interesse da denominação em uma escola: a educação aos filhos dos membros, a formação de líderes para a denominação e o alcance de novos membros.
Um levantamento importante mostra o crescimento da educação adventista. Em 1890, havia 6 escolas fundamentais e 2 faculdades. Após 10 anos, o Sistema Mundial de Educação Adventista cresceu para 220 escolas de ensino fundamental e 25 escolas secundárias e de ensino superior. Em 1910, a rede contava com um total de 680 escolas. Podemos considerar a seguinte divisão histórica da educação adventista no Brasil. Primeiro, o pioneirismo da educação adventista no Brasil. Segundo, a estruturação da educação. E terceiro, a adaptação da educação adventista à cultura educacional. A obra Educação de Ellen White tornou-se conhecida ao público em geral em 1903 e nela contém a definição whitiana de educação, vinda de seu primeiro escrito de 1872. Muitos autores já fizeram uma proposta sobre a contribuição whitiana para a educação. Contudo, a escolha pelo modelo de Soares se deu pela relação que essa tríade, redenção, liberdade e serviço, tem com o tema da pesquisa. Essa relação se mostra bastante relevante, uma vez que o autor analisa os fundamentos que resultam na praxis pedagógica adventista. O tema da redenção educação é amplamente explorado nos escritos de White. Eu separei aqui apenas 2 citações da autora para apreciação dos senhores, a fim de ilustrar a centralidade do tema. O próximo tópico é a liberdade. De modo geral, White atribui à liberdade um significado especificamente religioso, mas os desdobramentos educacionais são de fundamental importância em sua praxis pedagógica. Em seus escritos é possível destacar uma ligação entre liberdade e obediência, estabelecidos em 3 pilares. Primeiro pilar, obediência a Deus e a sua lei. O segundo pilar, obediência por amor. E o terceiro, obediência como sendo o caminho para a liberdade. Por fim, o serviço é apresentado como a consequência prática da compreensão efetiva dos temas anteriormente propostos. Embora a filosofia da educação adventista permaneça com suas bases e princípios fundantes, ela busca meios pedagógicos e metodológicos para desempenhar a sua missão ao longo do tempo. Agora vamos ao capítulo 2, que tem como título Professor e o senso de pertencimento. O conceito é muito amplo, está na cultura grega, cultura hebraica, na sociologia e na antropologia. Dentro do ambiente escolar, 2 fatores se destacam: a gestão escolar e o clima organizacional. Na formação do professor, o papel da instituição e o apoio mútuo, juntamente com a troca de experiências, é fundamental. E ao longo da carreira do professor, observamos a necessidade da formação continuada e a identidade com a profissão. Diante das entrevistas já realizadas, vou apresentar de maneira sucinta algumas percepções iniciais nos resultados parciais. Eu uso 3 palavras para descrever essa minha percepção inicial: admiração, fortalecimento e frustração. Os resultados parciais indicam que os professores entraram na rede adventista justamente por ter uma admiração por sua filosofia institucional. Alguns, inclusive, tinham o intuito de que os filhos estudassem nessa escola. Ao adentrar na organização, tais professores foram fortalecendo essa filosofia institucional e sentem parte da mesma. Um contraponto é a sobrecarga de exigências técnicas que impossibilitam uma vivência ainda maior dos princípios filosóficos da rede. O trabalho não se encerra aqui.
ainda está em desenvolvimento. Aqui estão as referências principais. E eu agradeço e desejo sucesso a todos. Um abraço.